dia a todos, esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo o capítulo sobre instruções práticas das manifestações espíritas e nós estamos no capítulo 4 dessa parte do livro, diferentes modos de comunicações espíritas. No vídeo anterior nós vimos sobre sematologia e tipologia e hoje nós iremos ver sobre psicografia e psicofonia. Então, Kardec vem nos explicar que quando se iniciou a psicografia, que é através da escrita, as comunicações dos espíritos desencarnados com o nosso plano, nos espíritos encarnados, começou da seguinte maneira: eles utilizavam um cesto que colocava-se um lápis nesse meio desse cesto e colocava uma folha para que o espírito pudesse se comunicar. Então, como que se fazia? Colocava lá o cesto com o lápis e aí colocava a folha para que eles comunicassem. E o médium, como também o médium que auxiliava, para que tivesse o movimento das mesas, ele colocava a imposição de suas mãos sobre esse cesto. Então, sempre era preciso pelo menos 2 pessoas para essa sessão de psicografia, porque quanto o médium estava ali com as mãos impostas sobre o cesto para que ele pudesse se mover o lápis, um outro médium estava ali para auxiliar com a parte da folha, E não necessariamente o outro médium, a outra pessoa, precisava ser um médium, precisava pelo menos um médium que tivesse, esse dom de estar trazendo esse fluido energético para que movesse o cesto. E ele explica que quando iniciou tinha esse tipo de cesto, só que o espírito, ele não conseguia, por exemplo, fazer como a gente faz com as palavras, Então, a gente vai escrever oi separado, do bom dia, a gente escreve todas as palavras separadas, ele já ia escrevendo de uma maneira inteira, e ele não vinha para a linha de baixo, como a gente escreve, Ele virava ao contrário e ia escrevendo. Então, para você poder ler, você precisava pegar a folha, aí seria uma linha, virava e ia fazendo dessa maneira. E muitas das vezes não era assim, muito legível. Então, por intuição, o médium, na hora que ia ler, ele ia tentando trazer o que iria dizer aquelas palavras. Alguns usavam pranchetas, outros usavam outros tipos de cestos, e aí foram se fazendo adaptações. Então começaram a ter adaptações nos cestos que utilizavam, para que então o espírito conseguisse passar para a linha de baixo, não escrever todas as palavras juntas. Então, conforme foi tendo o tipo de comunicação, foi evoluindo também ali as adaptações para que esse cesto movesse. E aí depois é que eles entenderam que não necessariamente o médium precisava pôr a mão sobre o cesto, que ele poderia então estar escrevendo com a própria mão. Então começou-se a ter as psicografias como se tem hoje, O médium segurando o próprio lápis e escrevendo ali a comunicação que esse espírito queria trazer. E indiferente do tipo de cesto, de caneta, de papel utilizado, isso não ia interferir de maneira alguma, porque não era o cesto, não era o lápis que tinha uma inteligência própria, não tinha uma energia própria, e sim aquela imposição da mão, aquela conexão, aquela sintonia do espírito encarnado e do espírito desencarnado, então que se conseguia fazer essa união para que ele então pudesse escrever. E a psicografia é uma das maneiras mais fáceis, da gente ter a comunicação, e muitas vezes o jeito como o espírito encarnado escreve é a mesma maneira que o espírito desencarnado escrevia. Então consegue se trazer ali mais algo fidedigno, para se acreditar mesmo que era esse tipo de comunicação, esse tipo de espírito. Já a psicofonia é um tipo de comunicação que o espírito fala, não é escrito. Então ele se comunica ali através da fala do espírito encarnado. Então, por sintonia, alguns espíritos encarnados, algumas pessoas, alguns médiuns, eles muitas das vezes ele entra assim totalmente em transe e não sabe de nada que o espírito falou. E alguns médiuns, já tem uma
parcial, né? Entende o que está acontecendo, mas sabe que aquele pensamento não é dele, é de um outro espírito, né? Então nós temos esse tipo de comunicação. Então ele, através da fala, ele comunica. E os espíritos superiores que gostam muito desse tipo de comunicação, por ser mais rápido, por ser mais fácil, por eles, né, não demandarem tanto tempo para que eles se comuniquem. Então a psicofonia é um método que os espíritos superiores gostam bastante de se comunicar, que é através assim que a gente conseguiu ter muitas, né, das obras de Kardec, né, através da psicofonia e da psicografia, que eram maneiras mais fáceis de se comunicar. Porém, a psicofonia gera um pouco de dúvida para saber se é o espírito desencarnado que está comunicando ou se é o médium, né, que está comunicando, porque a gente não tem como trazer, às vezes, alguns traços, né, de que o espírito é um espírito mesmo que está falando. Então, gerava-se algumas dúvidas, mas mais do que você saber ali, porque a voz, né, do espírito, a comunicação, ela vai, do espírito, no caso, né, encarnado, ela vai te trazendo detalhes, trazendo riquezas de detalhes que vão te mostrando que se trata daquele espírito, porque ele vai comentar, às vezes, de algum assunto, de alguma situação que aconteceu. Então, isso vai trazendo uma credibilidade e sempre, né, como Kardec sempre nos diz, a gente precisa olhar, observar, ver o tipo de comunicação, o tipo de ambiente, né, para ver e ter o estudo para poder saber se é fidedigno ou não aquilo que a gente está recebendo ali de comunicação. E finalizando, ele fala que ele trouxe, né, aos tipos de comunicações que existe. E ele fala que independente, né, da mesa que bateu, independente do lápis, independente do cesto, independente de todos os objetos que são utilizados para ter uma comunicação, isso não vai interferir se é uma comunicação boa ou se é uma comunicação ruim, e sim o tipo, né, de comunicação, o que aquele espírito está trazendo. Então ele vem dizer, tipo assim, porque em alguns lugares usava-se uma pena para poder fazer a psicografia. Em outros lugares usavam uma caneta de metal, outros usavam uma caneta tinteira. Isso não quer dizer que a qualidade vai ser superior ou inferior, ou porque a comunicação das pancadas foi de uma mesa ou de uma cadeira. Então não quer dizer, tipo assim, porque antigamente eles colocavam assim, a comunicação do espírito de tal foi realizada com cesto e lápis. A comunicação do espírito de tal foi realizada com pancadas. A comunicação de tal espírito foi realizada com a psicofonia. Então eles traziam isso e hoje eles não trazem mais isso, esse tipo de especificidade, o tipo de comunicação que se obteve, porque isso não interfere no modo, né, no resultado, e sim no que o espírito ali veio trazer de informação. Que ele cita como exemplo, é como você querer julgar um autor de um livro pelo tipo de caneta que ele escreveu aquele livro, o tipo de maneira que ele escreveu, se ele usou um computador, se ele usou um celular, se ele usou um notebook, se ele usou um tablet, isso não vai interferir, e sim o que ele veio trazer, né? Então hoje não se utiliza mais essa maneira de escrever ou de detalhar a maneira como se foi comunicado. Ele vem nos dizer que ele traz os tipos de diferentes tipos de comunicação que se obteve até a gente conseguir as obras básicas, né? E a gente ter esses tipos de comunicação até hoje, né? Mas as mais comuns ainda continuam sendo a psicografia e a psicofonia. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos acompanhar, nós temos vídeos todos os dias para nos orientar, nos guiar, para que a gente possa aprender e buscar sempre o nosso melhoramento. Um ótimo domingo a todos e mais uma vez, gratidão!